Feliz sábado a todos. Uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. E que a graça de Jesus alcance, abençoe e salve a mim, a nós e a todos que nós amamos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Antes da gente abrir a Bíblia, deixe-me dizer para vocês, eu trouxe uma mensagem para vocês, cujo título é assim: Conhecendo a identidade de Jesus Cristo. No nosso mundo, existem várias formas da gente verificar a identidade das pessoas. Por exemplo, tem um suspeito de um assalto. Você leva ele para a delegacia, tira o quê? A impressão digital dele. Porque aquela marca da digital é única, cada ser humano tem uma diferente, e ali você pode atestar a identidade dele. Você pode prender o assaltante e ele vai dizer assim: meu nome é Paulo. Mas pela impressão digital dele, você pode descobrir que na verdade o nome dele é Ricardo. Porque ele está mentindo para você que o nome dele é Paulo. Pela impressão digital, você analisa a identidade da pessoa. Uma outra coisa, por exemplo, se eu achar o seu cartão de crédito na rua e eu tentar passar lá, se eu não tiver a senha, eu consigo comprar alguma coisa? Não, porque a senha é uma forma de você atestar a identidade. Então dizer, olha, esse cartão é meu, a senha é tal, então o banco libera a compra para você. Assim também, por exemplo, eu estou me mudando agora para o Rio Grande do Sul, estou começando o meu trabalho aqui. Então eu vou lá alugar uma casa. Eles pedem de mim uma certidão negativa, que eu vá lá na polícia e diga que eu não estou fugindo da polícia, está tudo bem comigo, para atestar o quê? A minha identidade. E a identidade de Jesus? Como é que a gente pode comprovar ela? Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. E vamos estudar então no começo da nossa semana de oração, da nossa semana de evangelismo. Nós vamos começar pelo começo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vocês vão perceber nesses textos, que alguns de vocês conhecem, que esse é um texto bonito, gostoso de ler, com verdades maravilhosas, simples e profundas ao mesmo tempo. E é engraçado que existe uma ideia no mundo religioso que o Apocalipse é um livro ruim. É um livro chato ou é um livro pesado, só trata de coisas com sangue, com morte. Não é nada disso. E nós vamos confirmar isso lendo o livro do Apocalipse. Então vamos começar com o capítulo 1. E vocês que já abriram as suas Bíblias, vamos curvar as nossas frontes, vamos invocar o nome de Deus para podermos estudar a sua palavra. Deus eterno e maravilhoso, obrigado porque a tua palavra está aberta. Obrigado porque o Senhor preservou o livro do Apocalipse durante a história de 2000 anos pelo qual ele foi escrito, Pai. E obrigado porque hoje ele chega nas nossas mãos para iluminar a nossa vida e nos mostrar a identidade de Jesus Cristo, Pai. Que essa identidade de Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, possam resplandecer das páginas deste livro e nos tornarem fiéis e felizes em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui nós já temos vários personagens. Jesus Cristo, ele recebe uma revelação de Deus, ele informa o anjo para que o anjo notifique o servo João. Existem pelo menos 4 pessoas aí: Deus o Pai, Jesus Cristo, o anjo e João. A partir do verso 4 do Apocalipse 1, a Bíblia continua dizendo assim: João, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Nesses poucos versos também, João introduz aqueles que primariamente vão receber a sua mensagem. 7 igrejas na região da Ásia, que nós chamamos de Ásia Menor,
hoje na região da Turquia, um lugar bonito, um lugar interessante, um país muçulmano hoje. E no início do cristianismo ali haviam 7 igrejas, haviam mais do que 7, mas João seleciona 7 igrejas para as quais Jesus Cristo manda uma carta. E nesses versos, Jesus ele é chamado de várias coisas. Por exemplo, ele é chamado como a fiel testemunha. Ele é aquele que está presente na vida humana, de forma a ser uma fiel testemunha daquilo que acontece. Inclusive porque ele é presente no nosso coração. Por exemplo, se eu te conhecer e alguém me apresentar, Ezequiel, esse aqui é o João. Eu digo assim, prazer, João. Mas no meu coração, eu não tive prazer. Eu não fiquei feliz de conhecer esse tal desse João. O João sabe que eu pensei isso? Não sabe. Mas a fiel testemunha sabe. Eu posso enganar o João que eu gosto dele. Mas Jesus Cristo é uma fiel testemunha dos nossos corações, do que passa na nossa mente. Nesse texto também ele é chamado do primogênito dos mortos. Interessante o título. Ele é aquele que venceu a morte. Você conhece alguém aí por aí que morreu, passou 3 dias morto e levantou? Não é muito fácil a gente encontrar alguém assim, né? Primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele tem o poder que está acima de todo poder. A Dilma pode ter muito poder. Barack Obama, muito poder. Inúmeros outros líderes mundiais têm muito poder. Mas Jesus é soberano acima de todo poder. Esses versos também nos dizem que esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que conhece o nosso coração, ele vai voltar. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Glória a Deus, amém por essa verdade. A partir do verso 10 até o verso 19, Apocalipse 1 continua dizendo o seguinte, João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11, dizendo, o que você vê, escreve em um livro e manda para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você vê, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Imagina a experiência desse homem chamado João. João foi o discípulo possivelmente mais jovem de Jesus. João deve ter conhecido Jesus, por volta ele devia ter 14 anos, 15, no máximo 18, 19, 20 anos. Conheceu Jesus sendo ele um jovem, um adolescente. E de repente ele conhece um homem que, em tese, não é diferente dos outros homens, ele não é mais bonito nem mais feio, ele é a pessoa absolutamente comum, mas existe algo diferente em Jesus. O seu olhar, a sua palavra, as suas maneiras, os seus relacionamentos, eles revelam a presença de uma pessoa incomum. Ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa muito acessível, muito agradável e fala de Deus como quem conhece a Deus face a face. O seu olhar, a sua alegria, a sua forma de viver são testemunhos de uma pessoa diferente. E essa pessoa chama a atenção, e João foi chamado a atenção por Jesus. E o fato é que João segue a Jesus. E ele vê tudo aquilo que a gente só ouviu falar. Jesus entrando numa aldeia, encontrando um homem podre de lepra. Quem sabe caindo o seu nariz,
caindo partes do seu corpo, em estado terminal. E aquele paralítico vê Jesus, de repente se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. A questão do doente aqui, né? Ele diz, se quiser ainda. E Jesus simplesmente diz, eu quero. E aquele homem tem a sua saúde restituída. Além da saúde, a vida social, espiritual, familiar, porque o leproso era banido da sociedade. Agora imagina João vendo isso. De onde que surge o poder para fazer o que ninguém tem poder de fazer? Por que Jesus tem poder de curar o câncer e a AIDS que ninguém pode curar? De onde vem esse poder? Adiante, João vive com Cristo e ele vê Jesus abençoando a todos. Mas chega no finzinho dessa história, Jesus se entrega. E ele morre, sofre a morte pavorosa, cruel. E João é aquele único discípulo que é retratado estando aos pés da cruz. Todos os outros fugiram, todos os outros negaram, todos os outros descreram. E ali Jesus dá a incumbência dele cuidar da sua mãe, de Maria, etc. E aquele foi um golpe muito duro. Porque João sabia que Jesus tinha poder de revolucionar tudo. Com 5 pães ele alimenta 5.000. Então o poder político que esse homem poderia ter, de dar comida para todo mundo, por exemplo, de alimentar os exércitos de Israel ia dominar Roma, ia virar um novo império mundial. E quando esse homem se entrega para morrer, essas esperanças todas elas terminam, porque agora não tem mais alguém para dizer para o leproso, eu quero, fique limpo. Agora não tem mais alguém para dizer para a filha de Jairo que morreu, dizer assim, menina, levanta. Não tem mais. Ou para Lázaro. Agora quem vai morrer, vai morrer. Quem está doente vai ficar doente. E com certeza essa situação deve ter desesperado João, que conheceu a Jesus. Mas, 3 dias depois, o seu amigo vai fazer uma visita para ele. O seu amigo Jesus Cristo. Imagina a experiência de João. Se você tivesse uma experiência assim, o que você faria por Jesus depois? Você não mediria amor, serviço, fé, louvor, oração? Porque a sua experiência é uma experiência real com alguém que venceu a morte, com alguém que tem poder contra toda doença, contra alguém que tem poder contra o diabo, contra o mundo, contra o que quer que seja. E essa é a identidade de Jesus. Mas eu quero explorar um pouquinho mais essas características com vocês e dar um panorama bíblico um pouco mais amplo para vocês entenderem quem é Jesus Cristo. No texto de Apocalipse 1, nós vimos que Deus deu uma revelação para Jesus. Ele notificou o anjo notificou João, certo? Então, Jesus é alguém que se relaciona com Deus. Isso é uma conclusão que a gente tira do texto. Inclusive, nos versos adiante, se diz que Jesus torna os homens sacerdotes e reis para o seu Deus e Pai. Jesus é alguém que tem um Deus e que tem um Pai e etc. Mas abre a sua Bíblia lá em João capítulo 1. Para mim, esse é um dos textos mais esclarecedores do mundo. Inclusive, vocês precisam saber que o Evangelho de João é um dos livros mais importantes da história da humanidade. Ele é o pensamento cristão mais elaborado que existe. Ele foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. E olha como que o livro começa. Leia aí na sua Bíblia. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu não vou me concentrar agora no fato que ele era Deus, mas ele estava com Deus. Como a gente vê no Apocalipse, ele recebe a revelação de Deus, ele tem um Deus e Pai. Então nós vemos aqui uma identidade de um homem, de um ser, de uma consciência, de uma pessoa que conhece a Deus. Depois o livro do Apocalipse diz que Jesus, ele é a fiel testemunha, como a gente conversou um pouquinho. Agora, isso está em contraste com o resto da humanidade. Jesus é fiel, isso é verdade, mas nós somos pecadores. Romanos 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui já entra uma questão interessante, né? Jesus, ele é um homem. Depois a gente lê, né, em João 1 que ele era Deus, mas o verbo se fez carne. Ele é homem, ele se faz homem, mas ele não é um homem como os outros homens. E desde quando que ele não é um homem como os outros homens? Davi fez uma oração e escreveu um salmo, 51, e ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus foi concebido assim?
Voltem no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ver se Jesus ele era igual aos outros homens. A partir do verso 18. E aqui, o discípulo de Cristo, que antes era um cobrador de impostos, uma pessoa que só vivia atrás de dinheiro, e agora ele conhece a Jesus, a sua vida é transformada, e ele serve a Jesus, e ele escreve o Evangelho. E a partir do verso 18, ele vai falar do nascimento de Jesus. E ele escreve assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Davi, ele resume a experiência de todos nós, concebidos em pecado. Isaías 48, verso 8, diz que nós somos chamados de transgressores desde o ventre materno. Nós somos pecadores, é o que nós somos. Jesus, ele vem para ser homem, mas ele não vem para ser pecador. Ele vem para fazer o quê? Para nos salvar dos nossos pecados. E eu queria falar brevemente para vocês do conceito de pecado. Nós conhecemos a Bíblia, e a Bíblia diz assim, que quem transgride a lei de Deus comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Alguém lembra de que está escrito isso? 1 João 3, verso 4. Exatamente. Então, é isso. É assim que a transgressão da lei de Deus, ela ocorre no comportamento, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu minto, quando eu idolatro, quando eu não santifico o sábado. Muitas dessas coisas não ocorrem no ambiente do comportamento, mas sim do nosso coração, como a gente conversou também. Agora, vamos pensar no seguinte. Eu paro de roubar, eu paro de mentir, eu paro de idolatrar ídolos, eu paro de cobiçar, eu paro de trabalhar no sábado, eu paro de fazer assim, aquilo que a lei de Deus proíbe diretamente. Eu me tornei alguém sem pecado? Não. Essa é uma questão interessante, é bom que vocês respondam não, porque é verdade. E como é que a gente sabe que não? A Bíblia diz assim, Romanos 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. Eu posso não te roubar, mas isso significa que eu te amo? Não. Outra coisa, eu posso te amar, mas isso significa que eu te amo de forma perfeita? Não. Inclusive quando você lê lá em 1 Coríntios 13, como que é o amor, né? O amor não arde em ciúmes. Ok. As crianças têm ciúmes das suas mães. Tem ou não tem? Claro que tem. Os maridos têm ciúmes das suas esposas e as esposas dos seus maridos. E aí? Está faltando amor aí entre os esposos e as esposas, entre os filhos e as mães? O que a gente está querendo dizer? Vencer o pecado não é só vencer a tentação de roubar, de mentir, de trabalhar no sábado, de cobiçar, de fazer algo mal. Vencer o pecado pela graça de Cristo, que é o que ele veio nos trazer, é ter uma experiência de amor. Aprender que eu não te roubo, eu não te mato, eu não minto para você, não é porque eu quero ir para o céu lá, porque eu não quero que Deus saiba que eu sou um mentiroso. É porque eu te amo, porque eu te valorizo, porque essa é a lei de Deus, no fim de tudo. Ame a Deus acima de tudo e amem uns aos outros. E esse Jesus, que é um homem que se relaciona com Deus, que é fiel, ele é diferente dos outros homens. Nós somos pecadores, ele é o Salvador dos pecadores. Nós todos fomos contaminados pelo mal. Ele foi incontaminado pelo mal e se entregou para nos salvar e nos fazer reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E eu gosto muito da expressão lá do Apocalipse 1, onde João diz que Jesus é aquele que nos ama. Como que você se sente quando alguém diz para você, Jesus te ama? Você entende o que está por detrás disso? Existem pessoas no nosso mundo que pensam assim, bom, se Jesus existiu, ele era um camarada lá, pobre, revolucionário, tipo um Che Guevara,
que viveu há 2000 anos atrás. Como é que esse homem pode amar alguém? Se eu dissesse para você, José te ama, faria algum sentido para você? Não é uma coisa assim palpável, né? Um homem que viveu lá 2000 anos atrás me ama. Ramsés te ama, que é o rei do Egito lá. Ele conhece você? Mas lembra de João 1, verso 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse Deus se faz carne, ele se faz homem, porque ele não era homem. E Jesus, que é esse Deus que se faz homem, ele te ama. Amém? Maravilhoso, né? Até onde vai o amor dele? Você morreria pelo seu esposo? Pela sua esposa? Mas o fato é o seguinte, Jesus morreria. Inclusive morreria como morreu. Por você e por mim. Morreu por todos nós. Mas isso não importa. Porque acima de tudo, ele já venceu a morte. Ele não está pregado numa cruz. Ele não está sangrando ou sofrendo. Ele está com um sorriso no rosto. Dizendo para você, eu já realizei o perdão dos seus pecados. O que você sente, o que você pensa, o que você fala, que está contra a lei de Deus. Esse é o encontro com Jesus, é o encontro com Deus. É o encontro com a graça, é o encontro com a paz, é o encontro com o poder. Que só esse poder pode colocar amor no nosso coração. Porque nós falhamos em amar, inclusive os mais íntimos, os mais próximos. A gente erra em amar o nosso pai e a nossa mãe. Pensou quando Jesus fala assim pra gente, amem uns aos outros? Como que nós deveríamos ser melhores? E somos pecadores. E necessitamos da graça de Deus. E Deus nos dá graça porque nos ama. E a Bíblia diz assim, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. João 13, verso 1. Jesus te amou até o fim. Se entregou por você. Inclusive, ele já havia revelado esse próprio caráter quando ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai conhece a mim. Eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10, versos 14 e 15. Esse Jesus maravilhoso que nos salva, ele vai voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Mateus 25, versos 31 e 32. Ele vai voltar. E quando ele voltar vai haver uma separação. Aqueles que o amam, aqueles que não o amam, aqueles que estarão prontos, aqueles que não estarão. Como que você se sente? E com que base você sente isso? Você acha que você vai estar pronto ou pronta por causa da sua roupa, da sua comida, da sua igreja, do seu dízimo, do seu sábado, da sua oferta? Nada disso vai te preparar para o céu. Porque sem amor, diz Paulo, nada. Agora, se por amor a Deus, e por amor às pessoas, e por amor a si mesmo, você come bem, cuida do seu corpo, você ama as pessoas, você dá o seu dízimo, a sua oferta, porque você quer ver o avanço do Evangelho. Se por amor às pessoas você se veste bem para não escandalizar, para não criar o mal, para não, de alguma forma, dar um mau testemunho, aí você pode ficar em paz. Porque se você ama a Deus, você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, Ele não vai te perder por nada nesse mundo. Por nada, nada. Não existe o que pode te tirar das mãos do Pai. É o que Jesus disse. Compara o diabo com Deus. O diabo é do tamanho dessa florzinha aqui. Deus é maior que o universo. Entendeu a diferença? Sabe o diabo assim que faz muito mal para as pessoas? Pequenininho do jeito que ele é, faz muito mal, é verdade. Mas Deus é maior do que o universo. Vamos caminhar para o fim, irmãos. E Jesus se apresenta no texto do Apocalipse como aquele que vive, mas esteve morto. E a dimensão da ressurreição é uma das provas mais claras de que a vida não termina no nada. A vida termina diante de Deus, para que cada um responda pelas suas obras e pela sua fé. É interessante alguns textos da Bíblia em relação a isso, com Jesus ressuscitando dentre os mortos. E o texto do Apocalipse também diz
que Jesus é aquele que revela o futuro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus falou assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então ele está dizendo o seguinte: você pode seguir o teu caminho, desfrutando do pecado, mentindo, roubando, adulterando, falando mal, fazendo mal, pensando mal. Existem pessoas que estão enriquecendo na vida, seguindo esse espírito. Pensa no Congresso Nacional do Brasil. Você pode estar lá? Pode. Deus permita que eles existam? Permite. Mas ele já falou. Do que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma? De forma que ele revela o futuro. Tanto no sentido mal, quem quer o pecado vai ser destruído com o pecado. Mas ele revela o futuro no sentido bom. Se você quer o amor, você vai viver em amor para sempre. Porque esse é o céu. O céu é o amor para sempre. Quem é Jesus para você? Ele é uma presença real na sua vida? Jesus, Deus, é aquele que te chamou para a vida no ventre da sua mãe. Você não sabia nada, você não era nada. Aí Jesus fala assim: Raul. Aí quem sabe o Raul pensou assim, né? Raul? O que é Raul? É você. Eu? O que sou eu? Vem, vamos conversar mais de perto. Ventre da sua mãe. E aí você saiu no mundo e viu uma luz muito grande. Porque com certeza o neném quando nasce é uma luz muito grande. Mas quando Jesus voltar, a luz vai ser maior. E você vai encontrar face a face com aquele que te criou e com aquele que te salvou. Para quem aceitou essa salvação, a alegria vai ser infinita. Mas para quem rejeitou a salvação, tudo aquilo que poderia ser alegria não vai ser alegria. E a Bíblia diz assim: e dirão, cai sobre nós para nos esconder da face do Cordeiro. Eu acredito estar falando para pessoas sensatas, que amam a vida, que amam as suas famílias e que desejam dar uma resposta assim para Jesus. Eu amo a tua vinda e eu quero desfrutar da alegria eterna quando o Senhor vier. É gostoso estar falando para pessoas assim. Eu sei que essas pessoas que são vocês, que somos nós, temos lutas e dificuldades, mas maior é Deus conosco do que quem quer que esteja contra nós. Esse é um momento de você buscar de Deus uma avaliação de quem é Jesus na sua vida, de agradecer pela presença dEle, de ficar feliz pela presença dEle, de louvar o nome dEle, em oração, em reverência, se entregando a Ele, de forma que você possa sair daqui esta manhã cheio do perdão que Ele veio te trazer, do amor que Ele veio te ensinar, e que você leve essa verdade para a sua família, para os seus vizinhos, para aqueles que Deus colocar no teu caminho. Se você desejar estar nesse grupo, vocês se coloquem em pé individualmente, cada um na sua oração, na sua entrega, na sua percepção da presença de Deus na vida de vocês através de Cristo. Ore, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Ele, busque de Deus a condição de vencer as lutas grandes que nós temos nesse mundo, se entregue a Ele como Senhor, como seu Salvador, como o teu Deus, o teu Pai, aquele que te chamou para a vida e que te dá a salvação gratuitamente pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Amém. E vamos orar a Ele nesse momento. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque Tu és o primeiro e o último, a fiel testemunha, aquele que venceu a morte. E Tu és soberano sobre a nossa vida nesta terra, Pai. Obrigado porque o Senhor derramou o Teu sangue por nós, para nos libertar dos nossos pecados. E o Senhor fez isso porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Salva a todos nós que estamos aqui, as nossas visitas, os membros, os líderes, também as nossas famílias, também os nossos amigos, também os nossos colegas, também as pessoas ao nosso redor, Pai. Tem misericórdia de cada um, dá a cada um a oportunidade de Te conhecer como Senhor e Salvador e como Deus que o Senhor é. Dá-nos um ótimo sábado, um bom almoço, dá-nos uma ótima semana santa de oração, de reavivamento, de reforma, de evangelismo e, acima de tudo, de crescimento na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém.